E aí, gente, tudo bem? Pessoal, eu vim trazer uma notícia aqui para vocês que rodou um pouco da internet. Sempre que acontecem essas notícias a gente traz aqui para vocês. E como são assuntos que eu gosto bastante, eu sempre fico olhando um pouco de longe ali, tentando interpretar um pouco de jornalismo. Todas essas ineditismos, essas coisas que aparecem, são muitas vezes jornalismo. Essa notícia, por exemplo, ela não foi publicada ainda numa revista científica, então assim que publicar eu vou ler o paper na íntegra para trazer aqui para vocês. Provavelmente vai ser uma Science, uma Nature, alguma coisa desse tipo. Mas qual que é a notícia? Cientistas anunciam a criação do primeiro embrião humano sintético sem óvulos e espermatozoide. Então vamos fazer uma pausa, para por aqui, se inscreve no canal, roda a vinheta que eu vou explicar o que é isso aí para vocês. Pessoal, seguinte, qual que é a ideia? Assim, o que a gente precisa fazer em reprodução? O que é essa transição entre gametas e embrião? Então, como é formado o embrião? O embrião é formado, a espécie humana é formada de 46 cromossomos. A gente tem 23 cromossomos que a gente herda da nossa mãe através do óvulo, né? A mulher tem o óvulo ali, ela cede isso para gestação, para geração de uma gestação. E o homem, ele herda, basicamente ele tem 23 cromossomos também ali no gameta masculino, no espermatozoide. E quando a gente junta 23 cromossomos da nossa mãe ali através do óvulo ou da progenitora ou o que for, com o espermatozoide, a gente forma um novo embrião humano com 46 cromossomos. Então esse número de cromossomos são os números de cromossomos de um ser humano, tá bom? O que acontece é que uma década atrás, há mais de uma década, os cientistas já conseguiram descobrir como induzir as células-tronco a serem formadas por células específicas. Então, a gente vê isso acontecendo em várias células do corpo. E aí eu quero tentar dar um passo atrás para falar para vocês o que são células-tronco. O que são células-tronco? São chamadas de células pluripotenciais, ou são multipotenciais, ou seja, são células que, se você cultivar elas próximo de algum outro tecido ou através de vários mecanismos laboratoriais, elas podem se transformar em qualquer célula do corpo humano. Isso então já foi feito em vários outros tecidos. A gente sabe que as células-tronco, elas entraram na mídia aí nos últimos 8, 10 anos e vários experimentos foram feitos, até que alguns pesquisadores nos Estados Unidos conseguiram fazer óvulos através de célula-tronco. Então essa é uma Nature que já passou, a gente já deu uma olhada nisso lá atrás, outros laboratórios não conseguiram replicar. E até que a gente recebeu essa notícia que os cientistas conseguiram fazer embriões através de célula-tronco. Então, a célula-tronco, teoricamente, na verdade, teoricamente não, ela tem 46 cromossomos e ela ainda não virou, ou seja, ela tem, teoricamente, todo o material genético dentro dela ali. Então, ela potencialmente pode se transformar em qualquer célula, e ela também pode se transformar em uma série de mecanismos em células do ser humano. Então, basta você fazer com que ela se replique, e aí, com toda a sinalização química próximo de um útero ali, ela pode gerar uma gestação, já que o que a gente faz em reprodução humana são células-tronco, entre aspas, ali, quando são fertilizadas pela primeira vez. Elas não têm nenhum local definido inicialmente no embrião. Então, o que acontece na natureza, assim, né? Como é na natureza? Um óvulo junta com o espermatozoide e esses dois juntos formam dois pronúcleos, que a gente chama, que são duas células. Essas duas células iniciais, elas também ainda não têm destino definido, né? Existe, claro, uma sinalização química, a gente está entendendo isso cada vez mais, mas essas duas viram 4 viram 8. Essas 8, elas vão ser em algum momento diferenciadas para formar, por exemplo, células do cabelo, células do olho, células do fígado, do pâncreas, assim por diante. Então, o que os cientistas fizeram é basicamente não fertilizar com óvulo e com espermatozoide, mas através de uma cadeia laboratorial fez com que essas células se dividirem, começaram a se dividir. E aí, com todo o ambiente ao redor, podem gerar gestação. Bom, então foram pesquisadores, foi a Magdalena, que ela é da Universidade de Cambridge, junto com o Instituto de Tecnologia da Califórnia, foram num congresso, num simpósio ali internacional de célula-tronco, e apresentaram na plenária
essa novidade. Então elas realmente trouxeram ali que conseguiram cultivar embriões e por mais tempo embriões humanos. Então eles conseguiram formar embriões humanos a partir de células-tronco. Essa é a notícia. Bom, o que aconteceu? Vários outros pesquisadores em rato já fizeram isso em roedores, em macaco na China também foi feito isso, mas ninguém conseguiu ainda ter um ser vivo a partir de células-tronco. Então gestações já foram geradas, mas ainda a gente não tem ser vivo desses embriões formados por célula-tronco. Então, a gente está acompanhando essa literatura. Bom, em humanos, Luiz, o que vai acontecer? Em humanos ainda vai demorar muitos experimentos em animais. A gente, de fato, está conseguindo olhar essa reprogramação genética, vários cientistas, cada um numa ponta, reprogramando isso, recoordenando o código genético, reestruturando, consertando através do CRISPR-Cas9. Então é realmente uma revolução genética que a gente está fazendo, só que a gente não sabe ainda o quanto que isso é estável, se isso pode ser usado na prática clínica ou não. Então tem toda uma parte ética para ser discutida. É claro que tomara que isso seja muito bem estabelecido para ser usado em humano, porque primeiro a gente precisa saber se isso é seguro. Então a novidade é uma novidade realmente assustadora, né? Principalmente para quem trabalha com reprodução humana. Então imagina eu lá na frente conseguir cultivar células-tronco de alguém e não precisar nem de óvulo, nem de espermatozoide, não precisar estimular o ovário, não precisar captar espermatozoide. A gente gera embriões através de célula-tronco e é basicamente a manutenção da espécie por quanto tempo a gente quiser, né? Aquilo... mantendo células-tronco congeladas, você realmente consegue reprogramar e gerar seres humanos ali a partir de técnicas laboratoriais. Beleza? Então essa é a notícia. Sim, é possível. Não vai ser usado em humano no médio, no curto prazo, eu acho que não. É claro que a ciência também evolui assim como a tecnologia muito rápido, a gente não sabe quando isso vai acontecer. O que está acontecendo na humanidade hoje é o que a gente lia em livros 10, 20 anos atrás, isso tudo está acontecendo agora. E aí várias outras ideias, a gente não sabe nem onde a gente vai conseguir chegar, inclusive com a inteligência artificial, a forma como isso está revolucionando o mundo, a forma como isso vai basicamente substituir a inteligência das pessoas. Então a gente está realmente vivendo num boom aí, principalmente na ciência, do ponto de vista genético e da reprodução humana. E eu sou muito feliz de fazer parte desse boom, né, de viver este boom dentro da reprodução. De novo, do ponto de vista ético, a gente ainda tem que ver se isso é possível. Então, só um ponto para vocês terem uma ideia. Todos os países, vários países, é proibido cultivar embriões por mais de 14 dias no laboratório. E para gerar embriões humanos através da sua célula-tronco, você precisa fazer isso por mais tempo. Então, aí está um ponto, a gente precisa reescrever as leis, né, do cultivo celular ali para isso ser feito. Mas... a minha opinião pessoal é que cada vez mais isso vai avançar, né? As correções genéticas vão cada vez mais aparecer e quem sabe um dia a gente consiga tratar inúmeras doenças, a gente consiga talvez consertar algumas coisas que existem na natureza e façam as pessoas sofrerem ali. De novo, a gente tem dois lados aqui, né? Tem que tomar todo o cuidado do mundo até onde a gente pode ir. E a gente deixa as leis ali andarem, as pessoas discutirem bastante isso até que as coisas andem mais. Beleza? Pessoal, vou trazer para vocês a publicação quando acontecer. Isso deve acontecer nos próximos 2 ou 3 meses. Pesquisadores, quando fazem isso em congresso, existe uma corrida científica para quem publica primeiro. Então é bem provável que isso já esteja, inclusive, em trâmites de publicação. Então, nos próximos 1, 2 ou 3 meses, no máximo, a gente vai ter essa publicação e eu trago aqui para vocês, beleza? Pessoal, coloca aqui embaixo o que vocês acham dessa loucura toda, quem concorda, por que concorda, quem não concorda, por que não concorda, fica super à vontade. Na verdade, nosso ponto não é trazer polêmicas aqui, a gente simplesmente é um cientista, respeita as leis e está acompanhando isso muito de perto, beleza? Um abração para todo mundo aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Bem-vindo ao Mundo FIV e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.